Um tempo atrás, apareceu duas testemunhas em Jerusalém, pregando o evangelho de arrependimento, assim como está descrito no livro de Apocalipse, como é que as duas testemunhas vão fazer de fato no dia da grande tribulação. Só que pense bem, meus irmãos, analise bem. Não faz sentido aparecer vídeo nas internet mostrando testemunha em Jerusalém, até porque ainda não está no templo. As duas testemunhas só vão aparecer de fato em Jerusalém para pregar o evangelho de arrependimento quando o anticristo ele já estiver governando esse mundo e quando também a igreja não estiver mais aqui na terra. Então eu quero apresentar para vocês alguns textos bíblicos que vai mostrar quem são de fato as duas testemunhas e qual é o momento certo que elas vão aparecer em Jerusalém para pregar o evangelho. Segundo alguns teólogos, eles nem discutem e diz logo de cara que a primeira testemunha é Elias, até porque lá em Malaquias, no capítulo 4, no verso 5 ao 6, a Bíblia vai dizer dessa maneira: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais, os filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha a ferir a terra com a maldição. Então nós podemos perceber que a primeira testemunha, alguns teólogos dizem que é Elias, e através desse texto que eu apresentei para vocês, a Bíblia está dizendo que Elias só vai vir antes da ira do Senhor. Quando o anticristo estiver governando esse mundo, vai ser nesse momento que essa testemunha vai estar presente para pregar o evangelho antes da outra metade da tribulação, que será a metade, que será a destruição que haverá aqui na terra. Então, de fato, a primeira testemunha que eu creio que seja através desse texto, e até porque lá em Apocalipse capítulo 11, no verso 6, vai dizer que essa testemunha tem poder para parar a chuva. E a Bíblia vai dizer lá em Reis que quem teve o poder para parar a chuva por 3 anos foi o profeta Elias. Então, de acordo com esses textos que eu apresentei aqui agora, então de fato a primeira testemunha será Elias. A segunda testemunha que eu quero apresentar para os irmãos, alguns dizem que é Enoque, porque Enoque não morreu, mas foi arrebatado. Mas Enoque ele não pode ser a testemunha. Enoque ele é a figura de uma pessoa que andou com Deus e foi arrebatado. É a mesma coisa que vai acontecer nos dias atuais. Quem está andando com Deus e a qualquer momento vai ser arrebatado é a igreja. Então Enoque está representando o arrebatamento da igreja, de uma pessoa que andou com Deus e Deus o arrebatou. Então, a mesma maneira que vai acontecer com a igreja está andando com Deus e a qualquer momento Deus vai arrebatar a sua igreja. Então, de fato, Enoque está descartado, não pode ser a segunda testemunha. A segunda testemunha, de acordo com alguns textos bíblicos, é o próprio Moisés. Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 17, no verso 3, que na transfiguração aparece Moisés e Elias falando com Jesus acerca da sua morte lá na cruz. E a Bíblia vai dizer também em Apocalipse capítulo 11, no verso 6, que a segunda testemunha tem poder para converter as águas em sangue. Em Êxodo capítulo 7, verso 19 ao 20, a Bíblia vai dizer que Moisés converteu as águas do Egito em sangue. Então, através desse versículo que eu estou apresentando para os irmãos, de fato, a segunda testemunha será também Moisés. Mas agora, por que Deus vai mandar esses dois profetas? Nós temos que entender uma coisa muito interessante. Nós hoje estamos vivendo a dispensação do gentio. A Bíblia diz que quando se cumprir a plenitude dos gentios, Deus vai tratar com o seu povo Israel. Então, assim, meus irmãos, que o tempo do gentio, assim que a igreja for arrebatada, vai ser nesse momento que Deus vai tratar com o seu povo Israel. Vai ser nesse momento que Deus vai enviar as duas testemunhas para pregar
o evangelho, a mensagem de arrependimento em Jerusalém. Agora eu quero mostrar para os irmãos outra coisa. Na cultura judaica, quando uma pessoa queria se arrepender, essa pessoa se vestia de pano, lançava sobre a sua cabeça muita cinza. Isso significa que aquela pessoa estava se arrependendo. E a mensagem dessas duas testemunhas é de arrependimento. E na lei dos judeus, uma pessoa só pode ser condenada à morte se 2 ou 3 pessoas confirmar que aquela pessoa de fato é digna de morte. E a gente vai ver na Bíblia, Deus sempre usando 2 pessoas para confirmar sua palavra. A gente vai ver lá em Lucas capítulo 24, verso 4 ao 5, quando Jesus ressuscita, que Maria com a outra mulher vai lá no sepulcro, a Bíblia diz que estava 2 anjos lá. E a Bíblia diz que os 2 anjos falou para as mulheres dizendo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E em Atos capítulo 1, no verso 10 ao 11, a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi elevado aos céus, 2 anjos apareceram também para dizer que o mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu vestir. Então perceba que sempre Deus estava usando 2 pessoas para confirmar sua palavra. Então, meus queridos, não faz sentido e não acredite se aparecer qualquer vídeo na internet dizendo que há testemunha em Jerusalém do Apocalipse pregando o Evangelho, porque ainda não chegou a hora. Quando chegar a hora, quem ficou aqui na terra vai saber que de fato são as 2 testemunhas do Apocalipse. Então este foi o vídeo que eu quis trazer para vocês. Que Deus venha abençoar cada um de vocês e que vocês tenham entendido essa mensagem.